mostrar o que é a igreja, não é? Cada um quer fazer de um jeito, mas alguém tem que tomar uma posição. Alguém não, Deus escolhe a liderança da igreja, como o pastor está aqui no caso, para organizar e fazer melhor. Você vê que no começo estava tudo desorganizado, estava um para lá, um para cá, porque eu também não falei que seria mais fácil, eu não falei, simplesmente falei, passe a bolinha, né? Estava desorganizado, estava tudo um para lá, outro para cá, e os irmãos tiveram a excelente ideia de juntar para mais perto a pessoa que ia. Irmão, tem tanto significado essa dinâmica. A primeira é que a gente consegue melhorar. Está em 15 segundos, mas eu tenho certeza que em menos de 9 os irmãos conseguiriam. Já fiz isso em outros lugares. Em menos de 9. Se cada irmão, eu falei que era para passar na mão de todos. Se todo mundo faz assim com a mão, solta a bolinha lá em cima e desce. Sairia acho que até em 6 segundos, porque ela ia só correr. Dá para fazer. Era esse o final, mas eu não ia ficar aqui até meia-noite, né? Até descobrir. Mas isso foi importante para a gente ver que dá para melhorar. Então toda a escola bíblica tem como melhorar. Tem como juntar mais as pessoas em comunhão, irmãos. Faz tanta diferença. Quando você se aproxima de quem você está passando o estudo, irmão, isso melhora muito. Quando um fica pertinho do outro, né, pastor? A comunhão, isso melhora. Melhora o ensino, melhora o aprendizado, melhora tanta coisa. Então nós estávamos falando de mediocridade. No princípio, nós estávamos fazendo tudo meio mais ou menos. Aí vamos tentar de novo? Vamos. Como? Do mesmo jeito, mais rápido. Vamos tentar de novo, não é isso? A maioria dos irmãos falou, não, dá para ir, vamos mais rápido. Mas por mais que a gente tentasse, a bolinha ia cair, ia dar problema. Isso é o que está acontecendo em muitos lugares. Eles querem fazer do mesmo jeito. Coisas que faziam lá atrás, querem continuar fazendo. Numa geração, irmão, que tem tanto atrativo aí no mundo, e a gente quer continuar fazendo do mesmo jeito. Não que seja errado. Tem que fazer de um jeito que atrai as pessoas para a palavra. E dá para fazer melhor. Dá. Porque lá na nossa congregação, minha esposa está aí, vai poder falar que melhorou muito quando a gente começou a investir na capacitação de professores. É isso que os irmãos estão fazendo. As pessoas vão e não desistem mais da escola, porque chega lá, tem conteúdo, tem palavra, tem um professor preparado. Ele melhorou, o professor melhorou. E aí, consequentemente, os alunos vão falar, não, agora dá gosto de ir, agora vai ser legal, vai ficar bom de ir. Não vou ir por obrigação, não vou lá na escola bíblica porque tenho que ir. Eu vou porque eu amo estar lá aprendendo a palavra. Não é bom? A gente vai porque a gente é crente, muitos de nós, né? Fala, não, eu vou porque é crente, eu não vou faltar porque eu escolho Deus. Mas não seria tão bom que além de ir porque você é crente, você vai porque você tem certeza que você vai sair de lá edificado, que você vai sair de lá melhor, né? Então, irmão, nós estamos aqui para melhorar a escola bíblica, não é isso? Eu acho que esse é o propósito de todos. Professor, cada um melhorando a si mesmo, saindo da mediocridade, ou seja, pare de fazer como estava no começo. A tendência é melhorar, vamos ficar mais perto um do outro, vamos dar um jeito de administrar, seja o tempo, dá para melhorar. Pulando para outro ponto, tem muitas outras coisas, né? Eu sei que eu vi o pastor notando aí, acho que num culto ele vai falar o que dá para melhorar. A gente vai falar, irmãos, o segundo ponto aqui. Por que muitos fogem da escola bíblica? Porque eles vão para a escola, nós falamos na oficina. E eles chegam lá, o professor fala um assunto que o aluno acha que é muito distante dele. O irmão está falando só de materialismo, mas eu não sou materialista. E aí ele vai, toda vez, o assunto que ele está ouvindo na escola, parece que não tem a ver com a vida dele. Mas fala sério, a Bíblia, a palavra de Deus, é aquela que penetra até a divisão, não é, da alma e do espírito, de cada ser humano. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração de cada um. Então a palavra tem a ver com cada um. Toda a aula bíblica tem a ver com você, tem a ver comigo. Cabe ao professor discernir como eu posso, nos primeiros minutos, chamar a atenção daquele aluno. Tem muitos alunos hoje que trabalham ali. Eu falei, irmão, deixa eu dar um exemplo. Você vai poder aplicar essa aula de hoje lá no teu trabalho. Você vai poder aplicar essa aula de hoje, ministrando lá não sei aonde. Sei lá, aí vai de cada aula em específico. Todo professor precisa ter essa mente voltada para como poder chamar o aluno. Isso acontecia muito lá na nossa congregação também. Chegava, parecia que era muito distante o assunto. Nós somos do interior, bem no interior mesmo. E tem muita coisa que acontece na capital que não acontece com a gente lá. Até coisa dessa revista. Tem muita coisa que acontece na capital e para nós está muito distante. Então nós chegamos porque os professores falaram, vamos adaptar para a nossa realidade. Quais são as distrações que acontecem aqui? Hoje aqui, quais são as festas que acontecem? Lá na cidade grande tem umas festas que aqui não tem. Lá tem rodeio, lá na cidade grande é raro ver, tem outras coisas. Então, vamos adaptar. Quais são as coisas do mundo que estão atraindo as pessoas aqui na nossa cidade? E aí vamos falar para os irmãos, é assim, assim, assim.
Melhorou, irmãos, melhorou muito, graças a Deus. A gente, numa conversa com o diácono João Paulo e o João Pedro, a gente estava comentando a respeito disso em igrejas que no domingo de manhã tem a mesma quantidade de pessoas do que no domingo à noite. A nossa congregação, nós chegamos a um nível quase esse na sexta-feira, né? Tem bastante gente, para a glória de Deus, comparado com o de domingo. Ou seja, os irmãos que congregam estão indo na escola bíblica, né? Que na maioria do Brasil não é assim, né? Se tem, por exemplo, 200 membros da igreja, talvez 80, 90, né? Não sei, depende de cada igreja. Mas quando a gente investe, como os irmãos estão investindo aqui, eu creio que vai ter mudança, vai ter melhora cada vez mais. Eu acredito que já é bom, mas dá para melhorar. Já estava bom o resultado de, sei lá, né? 20 segundos, 24 segundos, mas você viu que deu para melhorar. Se dá para melhorar, para que ficar na mesma, né? Então vamos melhorar. Aí, eu marquei o último ponto aqui. Quando tem escola bíblica que tem muita comida. Como assim? Muita comida sem sal. É aquela comida. Você vai na escola bíblica, tem muito assunto, tem muita informação, tem muita coisa. Você aprende muito, você aprende que lá onde Jesus passou, irmãos, tem uma pedrinha com tantos centímetros e tal, e vai aprendendo tudo. Olha que beleza. Mas não faz diferença na vida de ninguém, não transforma ninguém sem sal. Mente cheia, coração vazio da palavra. Pode ser mente cheia de informação, mas coração vazio. Então não podemos esquecer. Toda vez que você preparar a aula, você buscou informação, glória a Deus, né? Não sei se os irmãos assistem o pastor Ziel também, que ele traz muita informação na sua aula, na pré-aula, os professores. Eu indico ele porque eu gosto muito. Ele traz informação além do que está na aula. O professor que quiser conhecer um pouco mais, o pastor Ziel pelo menos eu não conheço ele de perto, mas é um homem que, para mim, trouxe bastante informação. Só que não adianta eu pegar a informação dele e passar para a igreja. Essa informação que ele buscou. Nós precisamos ter uma intimidade com Deus e falar: Senhor, o que o Senhor quer revelar para a nossa congregação? Para a nossa realidade na AD Remanescentes aqui em Belo Horizonte? O que o Senhor quer revelar? Porque Deus tem uma palavra especial para cada um, né? A realidade dele é outra lá, a nossa é diferente. Você quer informação? Sim, mas ponha sal na sua comida. Quando alguém vai comer sem sal, acho que não volta mais no restaurante, né? Sem tempero. Ainda mais o irmão aqui mineiro tem um tempero muito melhor que o nosso lá. Então, comer sem tempero não é fácil, né? Nós somos chamados a ser sal, não é isso? Tem que temperar, tem que ter mudanças. E por último, irmão, para a gente encerrar essa primeira palestra, a gente tem aqui fazendo a diferença. Vamos falar de Jesus. Não dá, eu não gosto de terminar uma palestra sem falar de Jesus, não é verdade? Crente que não fala de Jesus parece que não é crente, né? Fazendo a diferença. Em Marcos 7,37, irmãos. Marcos 7,37. Vamos abrir a Bíblia lá, irmãos? Marcos 7,37. Quem achar pode ler, por favor. Fica de pé, leia. Quem tem força ainda. E admirando-se sobremaneira dizia: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e fala os mudos. O senhor consegue mais alto? Você que está cansado. E admirando-se sobremaneira diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e faz falar os mudos. Glória a Deus, esse é Jesus. Você sabia que tudo que Jesus fazia, ele fazia bem? Fazia bem. Tudo que ele faz, as pessoas olhavam para ele, se admiravam. No versículo anterior, as pessoas se admiravam quando lhe davam o ensino. E ele falava: mas tudo ele faz bem. Ele faz bem, ele faz falar os mudos, ele faz tudo bem. Ou seja, ao contrário do que falamos agora. Jesus não era medíocre. Ele fazia tudo no extremo do bom, no extremo do melhor. Você pode fazer assim também, né, irmãos? Faça assim, você vai ver que seu aluno... A gente percebe quando a gente está ouvindo um professor, a gente percebe quando ele foi a fundo naquele assunto e buscou e orou. A gente percebe, não percebe, pastor? Ele tem aquele discernimento, a gente consegue ver. Nossa, esse aí buscou. Não, esse aí pegou na internet, tá? Ó, só esquentou. Então busque, ore, faça mais. Você vai ver, os resultados vêm. Deus, ele olha para o esforço e ele recompensa. Jesus fazia tudo muito bem. E Jesus tinha autoridade, como já lemos de manhã. Porquanto, lá em Mateus 7, 28 e 29, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Eu estou pegando partes em que a multidão se admirava de Jesus. E quando alguém se admira, essa pessoa é atraída por aquilo, porque ela se admirou.
Jesus atraía as pessoas. Primeiro, as pessoas falam, por quê? Porque ele faz tudo bem. Você não vai no médico que você sabe que é mais ou menos. Você vai no melhor. Você não vai comprar alguma coisa no mercado que você sabe que vende carne estragada. Não, nem é mais ou menos. Você vai no que vende melhor. Até mesmo a gente que está meio sem dinheiro, a gente vai no lugar que tem melhor. Preço melhor também. E a mesma coisa as pessoas, irmãos. Elas vão na escola bíblica? Vão. Mas eles vão na escola bíblica que está sendo melhor, que está fazendo bem, que tem autoridade, que não ensina como os aí de fora, que ensina diferente. Jesus não ensinava como os escribas, vocês estavam falando, os escribas. Jesus ensinava diferente, chamava atenção, admirava, as pessoas ficavam admiradas. Como fazer para as pessoas ficarem admiradas, irmãos? E claro, Jesus, não vou falar só que ele tinha poder, porque ele é poder, né? Ele curava os enfermos, né? Por mais, irmãos, por mais que muitos dos que foram curados não foram salvos, muitos dos que foram curados por Jesus não seguiram mais, só receberam a cura e partiu. Mas tiveram a oportunidade de ouvir Jesus. E como isso? Porque ele tinha poder, e o poder de Jesus atraía as pessoas. Tem um texto, agora eu não vou me lembrar, se os irmãos que decoram o versículo de mente, não tem um texto que fala que Jesus, eu acho que eu marquei aqui, Jesus disse que nós faremos coisas maiores do que ele. Maiores. Quem achar aí depois fala que eu quero ler junto com os irmãos, eu marquei, mas acho que eu perdi. Jesus falou que nós faremos coisas maiores do que ele. Deixa eu deixar uma pergunta bem intrigante para você, mas bem legal mesmo, para você acordar amanhã e pular para a escola bíblica. Se tiver, né? Não tiver cansado, né? Cansado não vai. Vai mesmo cansado. O João Paulo falou isso. Pode falar, irmão. Você coloca de pé e lê, por favor. Onde está e o versículo? João capítulo 14, versículo 12. Glória. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Amém. Faremos ou não? Obras maiores que Jesus? Ele disse. Faremos, mas ele falou, Jesus não falha. Ele nos deu poder para fazer. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês vão pregar na Judéia, na Samaria, né, que é em volta. Vocês vão primeiro em Jerusalém, ele disse. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Claro, a princípio nós vamos alcançar lugares maiores do que ele mesmo, pessoalmente, humanamente, na carne ele alcançou. Isso é fato. Já ouvi pregadores falando, não, é isso que Jesus falou. Mas eu tenho certeza que nós faremos coisas maiores do que ele fez. Por quê, irmãos? Porque ele ficou só 3 anos como ministério aqui. Quantos anos Deus te deu para fazer algo? E quantas obras você, como ensinador cristão, já fez maiores do que ele? Isso é para inculcar mesmo, não estou fazendo de propósito. Pensa aí. Jesus falou que você vai fazer obras maiores do que ele. Quantas obras você já fez maiores do que Jesus? Será que nós não estamos muito aquém do que ele quer? Aquém é para cá. Nós não estamos fazendo obras além, estamos fazendo aquém. Quantos Jesus curou? Quantos Jesus ensinou? Quantos tiveram a vida transformada de verdade? É uma missão nossa, irmãos. Jesus tinha poder, ele é o poder, mas ele nos deu o poder. O mesmo Espírito que estava em Jesus, lembra quando ele saiu do batismo, a pomba veio sobre ele, mostrando que o Espírito de Deus estava ali, né? O batizando como Espírito, vamos dizer assim. Nós recebemos poder, o mesmo poder, o Espírito Santo da verdade, né? Ele está conosco. E aí você fala, mas uma pessoa na escola bíblica pode ser curada? Por que não? Não é a mesma palavra? Quando Jesus ensinava, ele também não curava? Amém, irmãos? Amém. Uma pessoa pode ser curada. Recentemente, no ano passado, uma irmã entrou em contato comigo. Ela falou, irmão, você não sabe. Uma pessoa foi curada aqui na escola bíblica enquanto ministrávamos a aula. O professor, não era o pastor da igreja, era o professor designado. A pessoa foi curada. Eu falei, irmã, é isso. O poder que Deus dá é através da palavra. A palavra é pregada e tem poder sendo emanado enquanto a palavra é pregada. Então se prepare, cada um do professor precisa preparar e buscar poder. E isso é um sinal. Ela falou, irmão, você acredita que teve gente que veio para ver se era verdade? Atraindo pessoas, era o que Jesus fazia. Por mais que as pessoas iam a Jesus por causa do pão,
Por mais que as pessoas iam a Jesus por causa da cura, mas iam e tinham oportunidade de ouvir. Aí a decisão é dela, vai aceitar ou não. Mas atraía. E a palestra de hoje é, né, como atrair, né? Como tornar a IBD mais atrativa. Ai, irmão, eu podia falar qualquer outra coisa. Roda pirueta, faz um curso em Harvard, faz alguma coisa. Mas eu sei que o que dá certo é buscar poder do alto. Não é, irmãos? Não tem fórmula mágica, né? A fórmula vem do céu. E aí, irmãos, precisamos despertar a curiosidade. E falando nisso, eu vou até que hora? Me ajudem, até que hora que eu vou com essa palestra aqui? 6h30? Mas depois entra quanto eu termino. Irmãos, vamos falar um pouquinho de Nicodemos. Abra lá em João 3. Quando fala de despertar a curiosidade, irmãos, eu amo muito essa passagem de João 3. Despertar a curiosidade. Isso seja em criança, seja em adulto, seja adolescente. Para cada um a gente desperta a curiosidade de uma forma. Nicodemos, lá no versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, nós sabemos que o Senhor é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se não for com ele. Estava elogiando Jesus, né? Chegou para Jesus: Jesus, o Senhor é... Não sei como que os irmãos falam aqui em Minas, né? Quando a pessoa é... O Senhor é top, hein, Jesus? A gente está sabendo que o Senhor veio lá do céu e veio mesmo para fazer umas coisas aqui que, ninguém faz. Mas aí no versículo 3, Jesus responde e disse: na verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que tem a ver com o que Jesus falou com o que Nicodemos tinha falado? Nicodemos falou que ele é mestre de Deus, vindo de Deus, ninguém pode fazer. Aí Jesus fala, viu? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou. Mas Jesus sabia o que despertava curiosidade em Nicodemos. Jesus falou: você tem que nascer de novo. E aí, a gente vai ver no 4. Olha, disse-lhe Nicodemos: como um homem... Olha a curiosidade. Como pode um homem nascer já desse tamanho que eu estou aqui sendo velho? Como é que pode? Vai entrar... Lá na minha mãe não tem como. Ele ficou curioso, irmão. Porventura pode entrar no ventre sua mãe nascer? No 5. Jesus despertando curiosidade. Aprenda com Jesus, vamos aprender com Jesus. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água. Até então Jesus não tinha falado de água. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus não deu a explicação total a ponto de Nicodemos entender de imediato. Jesus falou: vamos tentando entender, vem comigo, deixa eu te levar para o caminho da salvação. E olha o que segue. Jesus fala: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E nem fique maravilhado, porque Jesus já viu que ele estava maravilhado. Não te maravilhe de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Aí Jesus falou uma coisa que nem nós não sabemos: o vento assopra onde quer. Ouves a sua voz e não sabes de onde vem, nem para onde vai. Você sabe de onde vem o vento que está ventando um pouquinho aqui? Você não sabe para onde ele vai? A gente não sabe, Nicodemos não sabia. Ele falou: pronto, agora Jesus embanalhou minha cabeça. Estava falando de água, falou de Espírito, nascer de novo, e agora fala de vento. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos, olha o 9, a ponto que estava a curiosidade de Nicodemos. Sabe quando você quer perguntar, mas você não sabe o que perguntar? Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Isso o quê? Ele estava tão atônito, querendo saber mais, que ele não sabia o que Jesus estava falando. E aí Jesus respondeu: você é mestre, Israel? Você não é aquele que sabe bastante, mas você não sabe isso? Você não sabe o básico, que o vento passa aqui e vai para lá, você não sabe nem de onde ele vem, nem para onde vai? Ô, irmão, talvez ele chegou um pouco, né, lá em cima. Jesus fala: calma, você é mestre, você não sabe tudo. Ô, irmãos, eu acho isso tremendo, porque a gente vai ver que aí Jesus começa a ministrar a respeito da salvação, tanto que a gente conhece o versículo 16. Jesus e Nicodemos, o textuário da Bíblia que a gente conhece, que a gente sabe decor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, era Jesus falando para Nicodemos. A gente aprende muito com Jesus. Desperte a curiosidade no aluno e prega a mensagem como tem que ser, seja para um, seja para dois. Jesus não escolheu o melhor sermão, que talvez a gente fale: nossa, esse sermão foi tremendo, Jesus. Foi para um só. Se for para a tua casa, ministra para a tua casa. Se for para o teu filho, ministra para ele. Mas faça o melhor esboço para ele também. Faça a melhor mensagem, prepare o melhor sermão.
Vale a pena uma vida. A gente precisa valorizar um aluno. Não é porque hoje faltou tanta gente, estava chovendo, só veio um. Faça o teu melhor, a tua melhor aula naquela aula ali. Vai valer a pena. Não deixemos as circunstâncias rebaixar nossa aula. Enfim, irmãos, nós aprendemos com Jesus aqui a respeito de despertar curiosidade. Tente falar algo que os irmãos se interessem, que talvez eles ainda não saibam, e você vai trazer. Jesus, mestre, né? Mestre dos mestres. E aí, lembra da samaritana também, irmãos? A mulher samaritana está no próximo capítulo, né? Em João 4, Jesus passa lá e Jesus vai falar com a mulher de Samaria. Eu também, não tem como não falar, né? No versículo 4 diz que era necessário passar por Samaria. Jesus fez de tudo para passar em Samaria, coisa que ninguém fazia, os judeus. Jesus podia passar pela Pérea, lá do outro lado, mas Jesus quis passar ali, porque Jesus sabia que tinha uma vida que valia a pena, né? E através daquela vida, quantas outras não foram salvas? Então, o aluno que você vai ensinar, seja a classe que você está ensinando, vale a pena. Insista, invista em você, invista neles. Quantas vidas esses não salvarão também? Glória a Deus. Jesus foi para Samaria, chegou no poço de Jacó, junto da idade lá de Jacó. Cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Já era isso a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e Jesus chega e fala para ela: dá-me de beber. Ela ficou apreensiva e pensou: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela já viu uma atitude diferente. Os homens não falavam com as mulheres samaritanas. A gente já sabe disso. Nem judeu não falava com o samaritano. Mas Jesus foi e ultrapassou essa barreira. E já despertou a curiosidade. Falar: esse homem tem alguma coisa diferente. Alguma coisa ele quer. Tem alguma coisa. Não é a água que ele quer. Impossível. Para falar comigo, por que ele não pega ele mesmo? E aí a gente vai ver Jesus respondendo no 10. Se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, você pediria, e ele daria água viva. E aí ela começa a tentar entender. Ela falou: como é que o senhor vai me dar água? Se o senhor não tem nem balde, o senhor não tem nada pronto aí. O senhor me pediu água, agora o senhor fala que o senhor tem água. Está vendo que o que faz com a mente? Jesus faz assim: ei, calma, você não sabe tudo. Eu tenho coisas para te ensinar. E olha só como essa mulher falou: és tu maior do que Jacó? Ela não estava entendendo quem estava ali. Ela achou que Jacó era maior do que Jesus. Ou seja, Jesus era menor que Jacó, no entendimento dela. E aí no versículo 13 Jesus respondeu: qualquer que beber dessa água vai tornar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque dele vai nascer fontes para jorrar para a vida eterna. Aleluia. A mulher então ficou animada. Por quê? Porque isso vai ser bom para mim. Para que eu vim no meio-dia aqui tirar água num sol escaldante, levar esse barril para casa? Então dá-me dessa água logo, para que eu não tenha mais que vir aqui tirar água. E aí, Jesus é especialista, né? Vai, chama teu marido e vem aqui. Jesus vai no íntimo, né, irmãos? A mulher respondeu: Senhor, eu não tenho marido. Jesus tinha uma proximidade com as pessoas e vai bem na onde precisa. Nós não precisamos ter o dom de revelação, tá, irmãos? Quer dizer, é importante que a igreja tenha. Paulo pediu para a gente orar e buscar os dons, isso é importante ter. Estou falando assim, como professores, não é necessário que todo professor tenha alguma revelação, mas só de ter uma comunhão você já vai ajudar teu aluno. Que tem coisas que ele está patinando na vida porque falta alguém para ensinar para ele. Fala: viu, essa área precisa ser consertada. Tem ali. E se você está distante dele e não conhece teu aluno, como é que você vai ajudar ele? Você pode ajudar mais, você pode fazer melhor. Chega perto do teu aluno, discipula ele, ajuda ele. Aí Jesus fala: realmente, você disse bem, foi sincero que você não tem marido, porque você já teve 5 e o que você tem agora não é teu. Você disse isso com verdade. Ela pronta. O que ela fala? Senhor, eu vejo que o senhor é maior que Jacó, né? O senhor é profeta, né? Olha como foi subindo o conceito. Jesus não soltou todo o conteúdo de uma vez. Jesus foi aos pouquinhos, despertando a curiosidade. E como eu disse lá na oficina, foi pescando e puxando a corda, né? E aí a mulher vai falando: nossos pais adoraram nesse monte. Olha como ela tinha dúvidas. Nossos pais adoraram aqui, os judeus dizem que é para adorar lá. E aí, Jesus, o que nós faz? Jesus falou: mulher, a hora vem e já chegou, que nem nesse monte, nem em Jerusalém. Porque o Pai não procura lugares,
mas procura pessoas, adoradores, não é isso? Que o adoram em espírito e em verdade. Você já imaginou que esse versículo que você falou tantas vezes de cor, Jesus falou só para uma mulher também? Jesus não... Uma vida para ele já importava, né, irmãos? A tua vida já importa. Aleluia. Então, o que eu quero resumir aqui, irmãos, é que Jesus despertava a curiosidade e ia direto no ponto em que a pessoa, o seu aluno, estava precisando. O seu aluno estava precisando e tinha dúvidas. Jesus ia no ponto, despertar a curiosidade e atender uma necessidade. Ensinadores é isso. Desperta a curiosidade, puxa e atende a necessidade. Amém? Deus abençoe, irmãos, por mais uma palestra.